Está no ar Verdades e Mentiras, o podcast Aldim. E nesse 16º episódio, vamos com o tema A Luz do Mundo. Começo cumprimentando aos irmãos que se permitem formar a nossa humilde bancada, o irmão Roberto Flávio, o irmão Regis Alves, paz de alcha, meus irmãos, que Deus abençoe. Cumprimento também a irmã Maria Pacheco, paz de alcha, minha irmã, que Deus abençoe grandemente. Cumprimento também aos irmãos que estão pelos bastidores, dando aquele apoio técnico, irmão Lucas Mascarenhas, irmão Breno Oliveira. Gratidão, meus irmãos, por todo esse desempenho, por toda a entrega de vocês. Cumprimento eu, Gilsomar Fronteiro, cumprimento também vocês, que dão o prazer da sua presença nos acompanhando, dando também o seu like, compartilhando e também comentando o nosso trabalho pequeno, mas que é aqui discernir verdades e mentiras. Vamos para esse tema, a luz do mundo. Convido os irmãos a abrir as escrituras em Isaías 60. Os irmãos que quiserem participar, que quiserem acompanhar junto, vamos ler aí os versículos iniciais, do 1 ao 5. Isaías 60. A palavra diz assim, vamos aguardar um pouquinho para os irmãos que estão em casa também poderem abrir as escrituras. Isaías 60, quiser acompanhar, vai ser bênção, que eu abençoe. Então, diz assim a palavra: levante-se, refulja. Tem outras edições que diz resplandece, né? Louvado seja. Então, levante-se, refulja, porque chegou a sua luz. Refulja é brilhar, né? Porque chegou a sua luz. E a glória do Criador raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Criador. E sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos, e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Então o verás e ficarás radiante. O seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações. Aleluia. Até aí, meus irmãos, a luz do mundo. A luz do mundo. Não queremos, eu não quero aqui parecer estar subestimando os ouvintes, mas o mundo lá fora está promovendo uma grande corrida desenfreada, uma corrida atrás de kits, atrás de uma luz artificial, atrás de energia, atrás de alimento. Essa luz artificial, ela pode até ainda discorrer para essa pilha, lanterna, kits, né? Bateria, velas, tudo isso. Essa propaganda midiática que está batendo em cima, ela vem promovendo muita ansiedade nos povos em geral. Ansiedade, impaciência e todo tipo de desconforto no interior das pessoas. Verdades e mentiras, nesse 16º episódio, quer trazer esse despertamento, o que, na verdade, precisamos para vencer esses dias. E é nesse caminho que nós vamos trilhar essa noite, no 16º episódio, Verdades e Mentiras, com o tema A Luz do Mundo. Eu vou começar questionando, então, para o irmão Roberto Flávio. Irmão Roberto Flávio, o que precisamos para ser a luz do mundo? A conduta necessária. Nós falávamos ainda um pouco fora do ar, né? Acho que talvez de conduta, né? A conduta que precisamos, né, para ser luz do mundo. O que precisamos para ser luz do mundo? Ou precisamos de estar atrás de kits? Esteja à vontade, irmão Roberto Flávio, é com você. Shalom de Alcha, amados irmãos, de Verdades e Mentiras, é sempre uma alegria, um prazer muito grande estar participando aqui, cooperando com uma fala singela. Em primeiro lugar,
Quero agradecer a oportunidade do nosso Abba Pai e os irmãos debatedores da mesa, irmã Maria Pacheco, irmão Regi, irmão Gilson Mar, nosso mediador, nosso irmão Lucas Mascarenha, nosso irmão Breno, e os demais irmãos que nos acompanham nessa caminhada, nessa jornada. A finalidade desse feito aqui é só, na nossa simplicidade, tentarmos trazer esclarecimento e não complicar. Nós sabemos que nós vivemos hoje dentro de uma realidade que nós não podemos negar a respeito de todos os acontecimentos terrenos. Nós sabemos que desde a queda do homem, quando o pecado adentrou sobre essa atmosfera, nós vivemos num blackout. Isso é óbvio, segundo as Escrituras, segundo os relatos da palavra do nosso Criador, do nosso Abba Pai. O mundo vive em trevas. E a gente pode falar dessas trevas no aspecto espiritual e trazer para essa atmosfera terrena aquilo que os homens trouxeram como paliativo. Hoje nós temos redes de energia, hoje nós temos, através dessa fonte de energia, essa iluminação artificial e essa energia que abrange todo o sistema tecnológico dessa era presente. Então nós sabemos hoje que quando falta essa energia terrena, que estamos tão adaptadas, tão acostumadas, porque nós somos essa geração do século XXI, e estamos habituados com luz, ar-condicionado, ventilador, geladeiras, refrigeradores, etc. Nós podíamos aqui citar uma gama de aparelhos que hoje nos traz, de uma certa forma, um conforto para a nossa vida. Inclusive esse meio de comunicação. Nós tivemos agora há pouco tempo aí, cerca de 2, 3 dias atrás, um apagão na Europa, atingindo lá alguns países da Europa e causou-se um caos. Então dá para a gente imaginar o que é, né, de repente, você acostumado com essa tecnologia, com esse padrão de vida dessa era do século XXI, e de repente apaga-se tudo. Não há condição da gente ligar um ventilador, um ar-condicionado, tomar uma água gelada, acessar a internet, acessar o banco. Então, você vê que causa um espanto, causa um caos, causa um desespero. Nós sabemos que nós estamos caminhando para um reset mundial. Isso é um fato que nós não podemos ocultar. Ainda que essas coisas não aconteceram, mas nós precisamos entender que faz parte do sistema. Eu creio, de uma forma espiritual, que faz parte de um plano do Criador. Porque luz, ela significa vida, irmãos. Luz, ela tem um simbolismo espiritual de vida, de clareza. Luz também simboliza a verdade. A frase "eu sou a luz do mundo", como Yahshua várias vezes se expressou, é uma declaração central do próprio Yahshua, onde ele apresenta como fonte da verdade, esperança e salvação para a humanidade. Então, luz, ela simboliza clareza, verdade. E quando nós não temos essa clareza da verdade, nós vivemos em trevas. E Yahshua, como luz, ilumina o caminho e revela a verdade, oferece direção para aqueles que o seguem. Ele não é apenas um farol, mas a fonte dessa luz, né? Que afasta as trevas, a escuridão, do pecado e da ignorância, conduzindo à vida eterna. Então, tudo aquilo que não tem claridade, luminidade, você vive no oculto, você vive em trevas. As Escrituras vai dizer que um cego, ele não pode conduzir as pessoas. Diz que cego conduzindo cego
vai levar para o abismo. Mas se você tem claridade, se você tem visibilidade, você pode conduzir a maioria dos cegos a um lugar de segurança. A metáfora da luz representa em muitos textos das Escrituras e é usada para apresentar a presença e o poder do soberano Yahweh. Yahshua, como a verdadeira luz, traz clareza espiritual, revelando o propósito e a verdade da vida. Se você não tiver luz espiritualmente, de clareza, de entendimento, tampouco você vai entender o verdadeiro significado do reino. Nós temos enfatizado, né, um grupo de irmãos aguerridos aí que tem botado a cara para falar a respeito do reino de Yahweh e Yahshua, dos nomes verdadeiros. A luz dos nomes, ela é fundamental para aqueles que estão em trevas, que receberam, na verdade, o impostor como seu salvador, como o seu Machia. Então, quando nós trazemos essa clareza, em primeiro lugar, a respeito dessa realidade, dessa verdade, causa espanto. Eu não sei se alguns irmãos já tiveram a experiência de muito tempo você estiver num quarto escuro e, de repente, você acende uma lâmpada, ela incomoda demais, irmão Regis. As pessoas não conseguem, logo de cara, absorver bem aquele foco de luz que vem sobre ele. E alguma das vezes você coloca a mão no rosto, tenta fugir dessa luz. Mas ao pouco, aquele ambiente vai ficando suave. Aquilo que estava em trevas vai te dando clareza, vai abrindo o seu campo visual para que você possa ter entendimento. E Yahshua representa a luz deste mundo em trevas. Yahshua, não o impostor, não os nomes que Roma paganizou, trouxe à tona uma falsa religião. E hoje nós vemos uma gama de pessoas, uma multidão de pessoas, milhares de pessoas caminhando em trevas, porque creem mais, habituaram a viver nas trevas, habituaram a viver na escuridão da mentira, das falsas profecias, da falsa esperança. Então, quando nós falamos de luz, nós estamos falando da verdade. Quem é a verdade, irmão Roberto? É Verdades e Mentiras, aqui um grupo de irmãos que se esforçam a se reunir para trazer alguns esclarecimentos para aqueles que talvez tenham menos conhecimento dessa verdade. Não, irmãos. A verdade é Yahshua, ele é a luz. Ele é a luz. Se você tem Yahshua na sua vida, se Yahshua habita em você, você passa a ser agora, sabe, fonte também de iluminação. E Yahshua falou que nós seríamos luz do mundo. Luz do mundo. É como se, na verdade, esse mundo, como nós falamos anteriormente, o mundo está em treva e você é um ponto de luz. Há uma expressão que diz, há uma luz no fundo do poço. Nós somos essa luz através de Yahshua, porque Yahshua esteve aqui, ele é o farol, ele é a fonte que nos alimenta a sempre estar resplandecendo nesse mundo de treva. Em todos os aspectos, sistema religioso, sistema governamental, é muita mentira em cima de mentira. Nada neste mundo que nós podemos observar é real, verdade 100%. Sempre é uma fraude, sempre é um engano, sempre é um engodo. Então, essa expressão luz do mundo é a verdade. E qual é a verdade? Yahshua Mashiach, através da sua palavra, dos seus ensinamentos. É tanta podridão quando nós vamos adentrando, quando nós vamos se aprofundando nessa verdade, nós vamos ficando espantados, assustados com quanta mentira que tem predominado essa atmosfera terrena. Então, Yahshua é a luz do mundo. A expressão luz do mundo, ela está praticamente embasada na esfera espiritual.
Porque a luz artificial, muitas das vezes, quando ela falta, ela causa um desconforto nas pessoas. Há um pânico, há um certo desassossego. Agora, se na esfera terrena, se nesse aspecto terreno a gente se incomoda, tu imagine no aspecto espiritual, quando nós estamos cegos espiritualmente, em todo um entendimento à luz das Escrituras. O Pai colocou uma palavra no meu coração que eu falo isso com muita propriedade, com uma certa liberdade. Hoje o que nos resta é fragmentos da verdade, mas que ainda nos mantém aceso, nos mantém ainda como um farol, como uma fonte de alimentação para aqueles que não têm luz nenhuma. Eu podia conjecturar aqui um carro que, de repente, a bateria dele zera. E aí você chama alguém, perdão, que tem uma bateria nova, que tem uma bateria zerada, e basta apenas uma chupeta naquele carro, naquele motor, para que ele possa virar. Então, esse é o aspecto da luz do mundo. Você que tem luz própria, luz gerada pelo, podemos dizer, o gerador espiritual, Yahshua Mashiach, através do nosso Abba Pai, você é uma fonte de gerar luz naquilo que está em trevas. Com o que, irmão Roberto? Com o teu testemunho, com a sua maneira de viver, com a sua postura, com a sua convicção, a respeito da sua emuná, desse Mashiach, que por muito tempo ficou oculto aos nossos ouvidos, ao nosso saber, mas hoje, diante do propósito do Pai, ele veio como um fecho de luz, irmão Regis, para clarear tudo aquilo que estava em trevas. Vou ficando por aqui. Irmão Gilzomar. Aleluia, louvado seja Yahweh. Gratidão, meu irmão. Que ela abençoe. 16º episódio de Verdades e Mentiras, à luz do mundo. Vamos até a irmã Maria Pacheco. Irmã Maria Pacheco, o que precisamos para sermos luz do mundo? A conduta necessária. Fica à vontade. Uma pergunta muito boa. O que precisamos? Eu quero primeiramente dar boa noite a todos, né, os irmãos da bancada e os irmãos do chat, né, que estão nos acompanhando, a todos que estão nesta noite a nos ouvir, né? Gratidão aí pela sua companhia juntamente conosco nesta noite. Neste assunto tão importante que é o que precisamos ser, o que precisamos para sermos luz do mundo e a conduta necessária, né, de cada um. É como o irmão Roberto trouxe aí, né? Precisamos buscar na fonte verdadeira, realmente. Na fonte verdadeira, na palavra do Eterno, né? E precisamos, amado, porque precisamos desta luz, né? Para que sejamos direcionados, orientados pela palavra e pelo Ruá, né? A natureza, ela mostra a necessidade desta luz. A gente vê até as plantas. Existe um processo chamado fotossíntese, que há a transformação na planta, que é quando a planta, ela pega o gás carbônico e ela manda o oxigênio, que é aquele que vai gerar vida. Isto é um processo de fotossíntese. E existe na planta, precisa da luz do sol. A luz é uma coisa muito importante. Se nós estivermos sem luz, como o irmão falou, fica muito difícil, bastou aquele blackout, como ele disse que houve, e a dificuldade. E isto na vida material. Imagina na nossa vida pessoal, na nossa vida, como diz, do espiritual, que as pessoas chamam a vida do Ruá. Se nós estivermos com essa ausência, amado, desta luz, seremos tudo uma escuridão. Por isso é preciso nós sermos direcionados por esta palavra, a palavra que Yahweh deixou. Porque ele diz lá em Salmo 32:8, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que tu deves andar.
Olha, veja o que o Pai disse, que vai nos instruir e ensinar o caminho que nós devemos andar. Porque nós, como o irmão também trouxe, né? O povo se perdeu tudo. O mundo, como tem versos que diz lá em João, o mundo jaz no maligno, epístola de João, o mundo jaz no maligno. Então, precisamos, né? Para que assim nós temos uma boa conduta, amado. É muito importante isso. Quando nós temos esta palavra, quando nós ouvimos Ruá, para que nós tenhamos uma boa conduta, mantermos uma boa relação com o nosso próximo, vivendo em harmonia, respeitando e seguindo a Shalom com todos. Mas como conseguir, irmã Maria, essa luz? Como termos um ponto de direção? Porque a luz é um ponto de direção certo. Precisamos crer na palavra do nosso Salvador, Yahshua Mashiach. Precisamos que ele deixou ensinamento aqui para que a gente pudesse seguir. Vamos ver uma expressão que diz aqui no livro aos Hebreus 8:2, que diz assim, as cartas aos Hebreus, louvado seja Yahweh, capítulo 8, versículo 2, que diz, vamos ler logo do 1, diz, ora, a soma de tudo o que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Aleluia, louvado seja Yahweh dos exércitos. Louvado seja Yahweh, deixa-me ver aqui. Louvado seja Yahweh. Hebreus 1, 2, assuma que temos tudo, é isso aqui, que ele diz, deixa eu voltar aqui. É ministro do verdadeiro santuário, o qual fundou, não o homem, né? O qual Yahweh fundou e não o homem. Louvado seja Yahweh. Então, amado, nós temos essa direção que ele diz, aleluia, deixa-me ver aqui, não é Hebreus 8, é Hebreus 3, agora o Eterno Deus. Por isso, a Hebreus 3 diz assim, 3:1, por isso, irmãos, desculpe aí, meus irmãos, por isso, irmãos, Kadosh, que quer dizer que diz santo, participante da vocação celestial, considerai a Yahshua Mashiach, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel, olha que ele manda, sendo fiel ao que constituiu, como foi Moisés e toda a sua casa. Então, ele manda que a gente seja fiel àquele que constituiu, como Moisés e toda a sua casa. Por isso que no versículo 7 e 8 ele diz, se hoje ouvirem a sua voz, não endurecerás o vosso coração. O que é que precisa para ser luz? Ouvir a sua voz, receber a instrução, receber ali do nosso Pai e do seu Filho, Yahshua Mashiach. Porque aqui ele diz, lá no livro também do Mateus 7, aleluia, louvado seja Yahweh, Mateus 7, 24, ele diz assim, ele diz, Mateus capítulo 7, versículo 24, ele diz, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele agiu com prudência. Louvado seja Yahweh. E também, quando ele fala nessa instrução, que ele vai instruir a nós, que ele, como o Eterno disse, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. A gente vê escrito aqui em 2 Timóteo 3, 16, 17, diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada, ela é falada pelo Ruá, direcionada, falada a nós. Ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Yahweh seja perfeito e perfeitamente instruída. Não ser só ouvinte, amado, mas ser praticante. Quando você é praticante daquela palavra, e você ali atende como ela diz, e você faz conforme diz a palavra de Yahweh, você ali vai ser luz, vai ser uma fonte ali, em que você, quando chegar naquele lugar, você vai trazer a luz de Yahshua ali, e as trevas vão dissipar. Louvado seja Yahweh. Porque o salmista Davi também falou assim, amado, tremendo demais. Ele disse no Salmo 105, no Salmo 119, versículo 105, ele disse, lâmpada para os meus pés é a
tua palavra e luz para o meu caminho. Amado, não tem outro meio. A fonte é o nosso Pai e o seu Filho que ele mandou para nos salvar dessa situação, como nós andávamos em trevas. E a fonte para que venha brilhar, essa luz chegue até nós, é estarmos unidos a Ele, ouvindo a sua palavra em obediência mesmo. Aí está a condição do homem ser luz. Quando o homem disser, lâmpada para os meus pés são a tua palavra e luz para o meu caminho. Também no Salmo 119 ainda, nós vamos ver a respeito que ele fala da palavra. Diz assim, louvado seja ele, diz, a exposição da tua palavra, a exposição da tua palavra dá luz e dá entendimento. Não tem outro. Não tem outro meio para que a gente possa buscar. Tem que buscar na fonte. Não vai ser a religião que vai lhe ajudar. O Pai, ele quer intimidade com você. O Pai quer estar com você, falar diretamente com você, você ouvir. Não vai ser nenhum ato religioso que você está assim, está ali, porque a Bíblia diz assim, ó, a palavra diz assim, que há pessoas que têm aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Não é numa aparência. Eu visto comprido, eu cubro até a cabeça toda, não tem nada para me pôr ao contrário, como a luz. Mas o proceder, o caráter, a boa conduta, a shalom com todos, isso faz necessário, para que assim os homens vejam as vossas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Louvado seja Yahweh. Consequentemente, ou seja, com efeito, quando a palavra, essa exposição à tua palavra dá luz, quando estivermos expostos a ela, e ela dá entendimento, consequentemente, quando tiver nisto, vai ser o efeito desta exposição, vai ser como diz lá em Provérbios 4,19, que diz assim, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até ser dia perfeito. Então, isso é uma consequência de você estar, de a palavra, como Paulo disse aos Colossenses 3,16, que habite abundantemente a palavra de Yahweh em vós. Então, quando habitar ali, você ali não sendo só ouvinte, mas praticante, né? E ali praticando, você vai glorificar o Pai que está no céu. Resultado desta boa conduta, onde que nós vamos ver? Nós vamos ver o resultado dessa boa conduta aqui em Romanos 12, que diz assim, amado. Romanos 12, começar do versículo 8, que diz assim, louvado seja Yahweh. O amor não seja fingido. Aborrecei ao mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Isso é a conduta. Sede fervoroso no ruar. Servindo a Yahweh. Ele diz, alegrai-vos na esperança. Sede participante na tribulação. Perseverai em oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade que ele manda. Não é para que uma vida da gente seja assim, ó. Não, agora eu sou de Yahweh, eu fico aqui só naquele meu mundinho pequenininho ali. Eu tenho, amado, que eu ir até as pessoas, eu tenho que levar essa luz, e além do mais, acolher, como ele disse, né, aqui, ó, quando ele manda aqui que a gente deve comunicar com os santos nas suas necessidades, acolher aqueles que precisam, seguir a hospitalidade com todos. Então, aí é um meio de a gente revelar esta luz, de revelar o Mashiach em nós, e Yahshua o Mashiach. Abençoai é o que vos persegue. Aí estamos sendo a luz. Abençoar essas pessoas. Abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos com o que se alegre. Chorai com o que chore. Esteja ali compartilhando da dor do seu próximo. Esteja ali ajudando. Olha, eu vou ajudar você em oração. Olha, eu vou pedir ao Pai por você. E quando estiver alegre, está tudo alegre. Sede unânime entre vós, não ambicionais coisas altas, mas acomodai-vos às humildes.
Não sejais sábio em vós mesmo. Olha aí, como a palavra diz lá em Provérbios, não se estive o homem no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Então, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Dá-lhe a outra face. Se alguém bater uma face, dá-lhe a outra. Procurai as coisas honestas perante todos os homens, se possível for. Quando estiver em vós, tende a shalom com todos que chamam paz. Não vingueis a vós mesmo, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança, eu recompensarei, diz Iau. Portanto, se teu inimigo estiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo estiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Louvado seja Iau dos exércitos. Então ele diz, né, não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Louvado seja Iau dos exércitos. Então, amado, isto é uma conduta. E só para encerrar, esta outra conduta, só com o versículo que está aqui em Romanos 13. Romanos 13, aleluia, louvado seja Iau. Romanos 13, 12, que tem aqui dizendo assim, só deixar esse último versículo, que ele diz aqui, aleluia, louvado seja Iau. 13, 12, ele diz assim, a noite é avançada, o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz, andando honestamente, como de dia, não em glutonaria, nem bebedice, nem desonestidade, nem dissolução, nem contenda, nem inveja, mas revestivos de Yahshua Mashiach, e não tenhas cuidado na carne, nem nas suas concupiscências. Esta é a minha palavra, né, que eu estou deixando nesta noite, para que possamos observar esta boa conduta que em Yahshua Mashiach pede de nós. Aleluia. Aleluia, louvado seja o tremendo demais. É o 16º episódio, A Luz do Mundo. Vamos até o irmão Regis Alves. Irmão Regis Alves, vamos nessa mesma linha? A conduta necessária? Ou o irmão quer algo mais ainda, né? O que, na verdade, precisamos para vencer esses dias? Fica à vontade, irmão Regis. Eu quero saudar meus irmãos e aldins que compõem a bancada do podcast Verdades e Mentiras, irmão Roberto, irmão Gilsomar, irmã Maria Pacheco, irmão Lucas, irmão Breno, e todos os irmãos que estão nos assistindo pelo Facebook e também pelo YouTube. O tema é um tema muito maravilhoso da gente aqui amadurecer ele, né? Maravilhoso demais quando a gente entra nessa questão da luz. Essa fonte que ilumina, essa fonte que nos passa como um guia, né? Quem é esse personagem? Irmão Roberto citou muito bem Yahshua Mashiach, ele é esse personagem o qual reflete sobre ele a luz do Pai, que é Yahweh. É como se fosse uma usina, né? A usina, ela produz a energia e tem os cabos que levam essa energia até as casas, aos postes, né? Que somos nós, vamos referir assim. E Yahshua é esse fio de conexão do Pai para com cada um de nós, para passar essa luz e fazer o diferencial aonde quer que a gente esteja ou vá. Eu quero voltar aqui num ponto que meu irmão Roberto falou a respeito do mundo que vive em trevas, que vive na escuridão. Meus irmãos, se vocês que estão nos assistindo fechar os olhos por alguns segundos, vocês vão perceber que tudo vai mudar. Você vai viver uma outra dimensão quando você perde a luz e você passa a enxergar apenas a escuridão. É isso que o mundo está vivendo hoje.
O mundo ele está mergulhado nessa escuridão. A luz que hoje sobrepõe ou está sobre o mundo, ela é camuflada. Como meus irmãos já falaram, a gente vê um engano que tomou conta das verdades. Elas despiram a verdade e hoje essa verdade, ela basicamente ela não é passada, ela está trazida de volta através do povo de Ial, Ialdins, que significa povo de Ial. A você que está nos assistindo, eu quero dizer para você, talvez esteja nos vendo pela primeira vez, e foi lhe ensinado dentro das denominações, ou até mesmo na sua casa, que o nome do Criador seria Deus. O nome do Criador, meu irmão e minha irmã, não é Deus. É Yud-Re, Vav-Re, e sua pronúncia é Ial. E o Filho contém o nome do Pai. Isso está registrado em Filipenses, capítulo 2, no versículo 9. O Filho herdou o nome do Pai. Então, o nome do Filho não é Jesus, como você conhece. Você vai ver muitas vezes a gente falando Ial e Yalcha. O sistema escondeu os nomes verdadeiros. O nome do Salvador é Yud-Re, Vav-Shin-Ai, e sua pronúncia é Yalcha. O sistema escondeu isso de você, tirando o nome do Criador e colocando um título Senhor, para poder ocultar esses nomes que, durante o podcast, esse 16º episódio, você vai nos ouvir falando, muitas vezes, sobre Al e sobre Yalcha, que são os nomes verdadeiros que foram escondidos de você. Então, eu peço a você que pesquise, busque essa luz, porque sem Yal e sem Yalcha, meu irmão, você está na escuridão, está nessa luz camuflada que o mundo apresenta para você, que o mundo encobre todo esse engano, lhe mostrando como se fosse uma verdade. Isso é engano. Isso fez com que muitas pessoas mergulhassem nessa escuridão. E estão presas na escuridão. Estão presas nesses sistemas de coisas, aonde essa luz não está fazendo diferencial. É aonde entrou a Era de Filadélfia. A Era de Filadélfia é esse ponto de luz no fundo do poço que o irmão Roberto falou. Essa luzinha que nasceu. E agora, esse diferencial, a gente pode entender o seguinte, que é para poder mudar essa realidade do engano. Os Ialdins vieram para mudar essa realidade. Porque, outroramente, todos estavam aprisionados na escuridão ou trevas. Mas existe Yalcha, que faz essa ligação entre o Criador e o ser humano, trazendo para o ser humano uma resposta, nos colocando agora como luz do mundo. Somos poucos, espalhados pelo mundo inteiro. Mas é o necessário que Ial tem, nesse exato momento, para iluminar a vasta escuridão que esse mundo está vivendo. A gente vê que as pessoas elas não querem compromisso com o Criador. Isso mostra que elas estão na escuridão. Elas não querem a verdade. Elas simplesmente querem viver de acordo com suas próprias vontades. E isso afasta do Criador, porque o próprio Mashiach significa Messias, como você conhece, mas nós, Ialdins, falamos Mashiach. O Mashiach nos ensina diversas maneiras para que a gente seja luz. Eu queria citar aqui 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9. Repetindo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E diz assim, que os crentes, mas eu vou colocar Ialdins, que os Ialdins são sacerdócio real, nação santa, povo adquirido,
para que possam anunciar as grandezas daquele que é o da treva para a sua maravilhosa luz. Perceba então, meus irmãos, que outroramente todos estavam mergulhados nas trevas. Sem Yahshua Mashiach, não tem luz na nossa vida. Yahshua é essa luz, essa conexão, esse cabo que nos conecta a Yahweh. Essa grande luz que é Yahweh, nosso Abba. Então, a gente percebe, irmã Maria Pacheco falou, a ausência da luz. Quando a gente tem essa ausência da luz, eu vou simplificar. É falta do Ruach Kadosh do Pai. Tem uma passagem que o Mashiach diz assim, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Por que ele falou isso? Porque as pessoas que não têm essa ligação com o Ruach Kadosh são pessoas mortas. Elas estão vivas no seu material, mas espiritualmente estão mortas. Sem o Kadosh, a escuridão toma conta. As trevas tomam conta. É igual quando o Criador fez os luminares, lá na criação, lá em Gênesis, a gente vai perceber, olha só, ele faz a escuridão, mas nessa escuridão ele colocou luminares, colocou estrelas, ele colocou um sol, ele colocou a lua, mas ele colocou as estrelas e a lua na parte da noite para vencer a escuridão. Assim nós também. Ele nos colocou nesse mundo que hoje está mergulhado nas trevas para sermos luz e brilhar aonde quer que a gente esteja. Como os irmãos já falou, com uma palavra e uma mensagem de vida que só Yahshua tem para nos dar, para nos resgatar, nos dar vida, nos tornar novamente para os seios do nosso Abba, do nosso Pai. Se a gente estava em trevas e depois Yahweh nos transportou para essa luz, é porque tem uma saída. Então, a saída é você pesquisar, buscar os nomes verdadeiros, você mergulhar nesse entendimento. Muitas das vezes você diz que não tem tempo para isso, mas você tem tempo para poder ter uma boa faculdade, depois ter um bom serviço. Você tem tempo para fazer as suas atividades durante o dia. Isso não é mal, você tem que fazer isso. Mas você também tem que tirar um tempo para poder buscar o Criador. Sem o Criador, a gente não chega a lugar nenhum. Então, essa é a necessidade de hoje, o Criador ter levantado remanescentes para iluminar esse mundo perdido de trevas. A gente vê, para aqui encerrar minha palavra aqui de hoje, eu queria só fazer uma conjectura. O irmão Roberto até trouxe, né, a respeito do farol. É muito bacana. Eu coloquei assim, preste bem atenção como é que se destaca um farol para poder ajudar os navegantes nas suas jornadas. Eu escrevi assim, preste bastante atenção. Um farol é colocado em lugar de destaque para que as embarcações possam ver sua iluminação como uma direção exata do percurso. Assim, o navegador sabe que não está perdido na vastidão do oceano e seu destino está próximo. Esse farol serve como destaque no meio da escuridão, proporcionando um alívio ao navegador, pois sem o farol para iluminar e mostrar a sua direção, seu destino poderia estar incerto. Mas o clarão do farol lhe dá tranquilidade e a certeza que mais uma viagem está cumprida. Aí eu vou trazer agora para nós, Ealdins, para poder encerrar minha palavra aqui nesse momento. Quando o Criador nos chamou para ser luz do mundo, é para que a gente apague a escuridão. Porque o mundo está na escuridão. As pessoas estão
na escuridão. E o Criador, ele nos deu essa oportunidade de sermos luz. Está em Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, fala a respeito disso. Ele vai dizer assim: aqueles que ensinaram as pessoas a fazerem o certo brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. Essa é a sua missão, Yeltinho. Irmãos Gilsomar. Aleluia, louvado seja o gratidão, meu irmão, que o abençoe. É uma grande missão do Yaldim, né? Ser luz no mundo. E diante da fala dos irmãos, de cada um dos irmãos, a amplitude que tomou a sua fala, a fala de cada um, ele até já veio completando até o próximo questionamento, né? Mas como ele já estava elaborado aqui, eu não vou deixar de fazê-lo, né? Porque nós também temos que estar atento, o povo Yaldim e o povo que está lá fora, como o irmão Regis trouxe, né, com muita propriedade, acordando, despertando os irmãos que estão lá fora, que ainda estão dormindo, que não estão atentos, que só tem uma forma. Não adianta ter kit, não adianta ter bateria potente, não adianta não ter que ter os nomes sagrados. Então, os nomes sagrados que vai dar luz. Isso é tremendo demais, né? Então, a pergunta fica voltando para o irmão Roberto Flávio. O que as Escrituras nos deixa de mensagem quando fala de luz do mundo? Porque nós estamos vendo esse mundo, tá essa atrapalhação toda aí, que o mundo mesmo, o inimigo já está gerando, né? Fazendo o povo correr, a mídia, a propaganda midiática, batendo sempre no mesma tecla, né? De que eu prepara o teu kit, tem que ter o teu kit de sobrevivência, e esse é o kit de sobrevivência, e ninguém fala na verdade. E verdades e mentiras hoje têm essa missão, como temos a missão do ID, né, que é levar a palavra, mas verdades e mentiras aqui tem essa missão hoje. Irmão Roberto Flávio, fica à vontade, meu irmão. Aleluia. Na verdade, o nosso kit sobrevivência é Iau Yausha, através do Ruach Kadosh. Eu quero, juntamente com aquele lá do Machia, em Verdades e Mentiras, refletir em Matitiaus, capítulo 5, versículo 14 e ao verso 16. Diz assim: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do arqueiro, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Abba Pai, que está no Chamaim, nos céus. Matitial, capítulo 5, verso 14 ao 16. Quando pensamos em luz, o que você lembra imediatamente diante de um pensamento natural? Diante de um blackout, diante de uma falta de energia? Lâmpada. Aonde está a vela? Aonde está a lanterna? Então, esse é o comportamento dos seres humanos que estão acostumados com essa luz artificial. Essa luz que, quando chega à noite, nós precisamos desses artifícios, desse mecanismo. Lâmpada, geradores e etc. Então, o mundo, abre aspas, ele se preparou, vamos dizer assim, basicamente para estar vivendo essa realidade, não é isso? Nos hospitais, nos supermercados, nas grandes redes de supermercado, quando falta energia da rede responsável pela iluminação, eles ligam automaticamente os geradores. Nos hospitais não são diferentes. Então, quando pensamos em luz artificial,
o que, obviamente, nós automaticamente vamos querer agir é onde está a lâmpada, onde está a lamparina, onde está a lanterna e etc. Em 21/10/1879, Thomas Edison inventou a lâmpada. Mas Yalcha não disse que deveríamos ser lâmpada, irmão Jussomar. O homem, no afã de querer resolver, abre aspas, os problemas na atmosfera terrena, alguém com um pensamento, com uma habilidade genial, um moço chamado Thomas Edison, em 21/10/1879, inventou a lâmpada. Mas quando nós viemos para a realidade espiritual, irmão Regi, Yalcha não disse que deveríamos ser lâmpada. Naquela época nem existiam, ou talvez não estavam nem no planejamento humano de inventar algo assim, né? Mas Yalcha falou: luz, luz para o mundo. Não foi luz para casa, não foi luz para o hospital apenas, não foi luz para a rede de abastecimento. Ele falou luz para o mundo. Uma influência externa. É isso que Yalcha deu essa missão para nós, Yaldinho. Né, irmão Regi? Irmão Roberto, não é luz para sua casa, não, porque você vai resolver o seu problema ali. E o resto? E o resto, irmão Gilsomar? E o resto? Que está no hospital, que está, sabe, nos mercados, no shopping, seja lá onde for. Ele falou, você precisa ser luz e influenciar e ter uma influência externa. Irradiar-se. Ela não pode deixar de ser vista. Ela é reveladora. A luz não é opaca. A luz não pode ser fosca. A luz não pode se esconder. Ou você é luz ou você é trevas. A luz tem 3 funções. Para quem não sabe, quais funções então, irmão Roberto? Ela tem 3 funções primordiais. Ser vista por todos. Ninguém pode acender uma luz e deixar que alguém veja. Não é verdade, irmão Regis? Aonde você acender a luz, o pessoal, ainda que não veja, sabe, ela 100%, mas vê o foco. Serve de guia, como foi bem colocado pelo irmão Regis, como farol. Hoje, se você pegar uma navegação marítima, você vai ver que quem vai auxiliar os navios, os grandes cargueiros, são os faróis. Ele tem um radar, ele tem o sonar, mas ele precisa de algo que chame mais atenção. É os faróis, como o irmão Regis colocou. Então, todas essas coisas foram criadas para que houvesse uma direção. A luz, ela é útil quando ela está acesa, porque quando ela está apagada, ela não tem serventia de nada. A luz também tem uma serventia de fazer o quê? Fertilizar o solo. Aonde não tem luz, não vai fertilizar o solo. E se não fertilizar o solo, não tem nascimento. Você está entendendo? Você que nos ouve, você que está sendo alcançado por verdades e mentiras, você não pode fertilizar um solo se você não tem uma iluminação naquele solo. Porque o solo também, para ele ser fertilizado, ele depende dessa luz. E a maior prova de toda a existência da humanidade foi quando o Pai fez a separação das águas sobre a terra. A segunda fala dele
foi o seguinte: que haja luz. E é através dessa fala profética do próprio Criador, todas as coisas vieram à existência, irmão Regis. Porque a luz produz vida. A luz, ela é essencial para que a vida ela permaneça. Ela é tremenda, a luz é tremenda. Sem luz, este mundo seria vazio, obscuro. Se o Yodim não influenciar as pessoas que estão em trevas, o final dessas pessoas é continuarem em trevas eternas. Nós temos uma missão, uma responsabilidade muito grande de levar a luz aonde a escuridão por algum tempo tem predominado. A escuridão da falsa religião, da religiosidade, do paganismo, da descrença, de tudo aquilo que foi paganizado pelas trevas da mentira. Então eu quero resumir a luz com a verdade. A luz é a verdade. E aonde é a verdade, a mentira tem que cair por terra. Aonde é a luz, as trevas não podem mais se ocultar, irmão Regis. Tudo que está em trevas é visto. E aí, a responsabilidade é aqueles que uma vez estão em treva e a luz chegou, se eles querem vir para essa luz, para cada dia mais receber essa luz mais forte na sua vida, ou querem fugir dessa luz, dessa verdade, dessa realidade. O Yodim exerce um papel ativo de transformação do mundo. As pessoas acham, irmão Gilsomar, que só ter conhecido o nome do Abba Pai e o nome do Machia, tá tudo bom. Deixa eu dizer para vocês aqui uma coisa interessante. Isso pesa sobre os nossos lombos a responsabilidade de exercer um papel ativo de transformação do mundo. Enquanto aqui tivermos. A vida de um Yodim é a sua primeira mensagem, irmãos. Você, como luz, a sua vida tem que ser a sua primeira mensagem. O exemplo é mais importante do que a atividade. Tem muita gente que se preocupa muito com atividade. Não, mas o exemplo, ele fala mais do que a atividade. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. A palavra, irmão Gilsomar, convence através do poder do Ruach Kadosh, porque a palavra é minha, mas o poder de convencer é pelo Ruach Kadosh. A palavra é minha. O Pai me deu cordas vocais. O Pai me deu boca e língua para que as pronúncias do seu querer saia dentro daquilo que Ele quer que eu faça. A palavra convence. Aí entra o Ruach Kadosh para convencer através das palavras. Mas o exemplo arrasta. O apóstolo Shaul diz que devemos resplandecer como luzeiro no mundo. Filipenses capítulo 2, versículo de número 15. Essa luz inclui o que o Yodim diz e faz. Ou seja, o seu testemunho verbal é as suas boas obras. Irmão Gilson. Aleluia, tremendo demais. Essa é a luz, né? Nós temos que ser luz. Que responsabilidade está sobre nós, sobre cada um de nós. E a palavra do irmão Roberto parece que deu uma claridade, trouxe uma claridade diante dessa responsabilidade que cada um de nós e Aldins, tanto você aí que está ouvindo, que já recebeu o nome, que já se emergiu, que está em novidade de vida, e nós temos que ser luz, temos que levar essa transformação.
aonde quer que nós vá. Isso é um peso de responsabilidade, porque muitas vezes é difícil nós transformar o nosso lar, o nosso ambiente, a nossa casa. É difícil. E a gente sabe que tem muitos irmãos, mas nós estamos na luta, né? O Pai também está a palavra, né? Que ele sabe das nossas dificuldades, das nossas limitações, mas vale a nossa disposição, meu irmão. Louvado seja. Vamos até a irmã Maria Pacheco, que é tremendo demais. É o podcast Aldinho, no seu 16º episódio, A Luz do Mundo. E aí, irmã Maria Pacheco, como é que está? O que as Escrituras nos deixam de mensagem para esse tema? Fica à vontade, meu irmão. Aleluia, louvado seja Yahweh. O que a Escritura nos deixa, né, amado? Vamos ver a necessidade desta luz, o que foi, como era que estava o homem, que a Escritura fala desta necessidade, né? Que a Escritura fala desta necessidade, deixa de mensagem quando fala da luz do mundo. Quando o homem ali estava numa situação em que precisava desta luz. Então, nós vamos ver aqui uma situação difícil que o homem estava aqui em Isaías 59. Vamos ver o versículo 1 e 2, depois vamos ver os últimos versículos, rapidinho. Ele diz assim: eis que a mão de Yahweh não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Porque as vossas iniquidades antes faziam, né? Mas veio Yahusha para que essas iniquidades saíssem. Eu estou falando de um texto como é que estavam as situações e daquelas pessoas ainda que não têm Yahusha. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o nosso Criador. E os vossos pecados encobrem o rosto para que eles não vos ouçam. Então, precisamos de Yahusha Mashiach, para que esta mão a gente vê que não está encolhida, e esta mão de salvação se revela para nós. Louvado seja Yahweh dos Exércitos. Porque aí a gente vai ver aqui como era que aquele povo andava naquela época, como era que a pessoa, como estava agindo. Porque aqui diz assim, no versículo 14, por isso o direito se tornou atrás. Deixa eu ler o 12, que diz assim, ó, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque a nossa transgressão está conosco, e conhecemos a nossa iniquidade. Como prevaricar ou mentir contra Yahweh, desviemos do nosso Yahweh, o falar de opressão, rebelião, e conceder e preferir, e proferir o coração palavras de falsidade, não falar a verdade. Palavras de falsidade. Muitos querendo usar o outro, fazer comércio do outro, com palavras falsas, né? Colocando o outro no lugar do verdadeiro Mashiach. Ele diz, por isso o direito se tornou atrás. A justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas. E a equidade não pode entrar. A verdade, naquela época, eu estava falando para aquelas 12 tribos, hoje nós também vemos a mesma coisa, como a palavra diz, que o mundo jaz no maligno. O direito tem se tornado atrás. E a justiça do homem tem se tornado trapo de imundícia. Por isso que ele disse, o direito se tornou atrás, a justiça pôs de longe. E a equidade não pode entrar. Tropeçando pelas ruas. A verdade anda tropeçando. É a verdade, amado. A verdade em que nós estamos trazendo agora, principalmente, que há um só Criador, um só mediador, e ao Mashiach homem, né? Não há três, quando nós estamos dizendo. Então, quando nós estamos trazendo esta verdade que estamos trazendo, né? E essa verdade, essa justiça, essa verdade anda tropeçando na rua, porque a equidade, o direito à equidade não pode entrar, e muita gente não tem entrado. E não tem entrado esta palavra. Aí diz assim, versículo 15, sim, a verdade desfalece, né? A verdade desfalece, que a quem se devia o mal e arrisca, a quem se desvia do mal, veja só como está a situação.
A quem se desvia do mal, arrisca ser despojado. Hoje está assim. Hoje estão chamando bem de mal e mal de bem. A justiça do homem está longe. A palavra diz, ai daqueles, aí é 5, ai daquele que chama bem de mal e mal de bem. E essa verdade não está entrando. A verdade anda tropeçando pela rua, não pode entrar, porque o homem às vezes não tem recebido. Ele diz, né, anda tropeçando pelas ruas, não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem desvia do mal arrisca ser despojado. O Iau viu isso e pareceu mal aos seus olhos, que não houvesse injustiça. Hoje, diante dos homens que não conhecem Iau, a gente não vemos essa justiça. Não vemos. Porque aquele que conhece Iau é aquele que é justo, ele pratica a justiça e ele fala a verdade. Louvado seja Iau. Aí, por isso que ele diz assim, vendo, pois, que ninguém havia, né? Vendo, pois, que ninguém havia, de quem não houvesse um intercessor, naquela época, quando Iau viu isso, por isso, ele se maravilhou-se de que não houvesse nenhum intercessor, por isso o seu próprio braço trouxe a salvação e a sua justiça o sustento. Pois Iau se vestiu, em Yahshua Mashiach, que veio em Yahshua, né? Ele trouxe seu filho, ele se vestiu de justiça, como uma couraça, e põe o capacete de salvação na cabeça, e pôs vestidura sobre seus vestes de vingança, e cobriu de zelo como do manto. Conforme foram as obras deles, assim será sua retribuição, o furor aos seus adversários, e a recompensa aos seus inimigos, e as ilhas dará a sua recompensa. Aí diz aqui no versículo 19, então temerão ao nome de Iau, desde o poente. Quando quem? Quando Iau, que disse, me vesti de justiça, mandando o meu filho para vir, Yahshua Mashiach, para vir trazer a vocês o perdão do pecado, para fazer justiça, para que em vós houvesse luz e não trevas. Que vocês não chamassem mal de bem e nem bem de mal. Para que vocês soubessem a verdade onde está. Aleluia. Então temerão ao nome de Iau, desde o poente, e a sua glória, desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de água, o ruá de Iau alvorará contra ele a sua bandeira. E virá o Redentor de Sião, e aos de Jacó, e aos em Jacó se converter da transgressão no Iau. Quanto a mim, ele diz, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz Iau. O meu ruá está sobre ele, a minha palavra pus da sua boca. Veja como precisamos da palavra, para que possamos ser luz, para andar em retidão. Por isso que diz, lâmpada para os meus pés, são as tuas palavras. Por isso que ele diz, a minha palavra estará na tua boca. As minhas palavras eu pus na tua boca, porque precisamos dela. E precisamos ser praticante dela. E não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência. Diz Iau, desde agora para sempre. Por que Iau disse? Porque Iau ali prometeu. Ele ali disse, quando ele se vestiu de salvação, ele prometeu aqui, através do profeta Malaquias, quando ele chega aqui em Malaquias 4, versículo 2, ele diz, mas para vós, o que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como um bezerro, né, diante da presença de Iau. Então, Iau ali viu que precisava o homem desta luz, que o homem andava em treva, fazendo o que não agradava ao Pai, vendo as suas obras. Ele disse, a minha mão não está encolhida, e meu ouvido não está gravado, para que não possa vir trazer a salvação a esse pessoal. Então, Iau trouxe essa luz, essa salvação, através do seu filho, Yahshua Mashiach, como está escrito aqui, em Ishaiah 9, versículo 9, quando ele disse, nascerá o sol da justiça, para aqueles que temem ao meu nome. Não é temer ao nome que um outro homem deu, não. Porque a palavra diz, em Atos 4:12, que nenhum nome há debaixo do céu, que importa que sejamos salvos, né? Nenhum nome há dado entre os homens, né? Por isso que ele disse,
Olha, aqueles que temem ao meu nome, e este nome é o nome do seu filho, Yahshua, o Mashiach, que ele fez questão de anunciar pelo seu anjo a Maria que nome iria colocar no seu filho. Porque Maria ia ser coberta da virtude do Altíssimo, e dela nasceria um, que seria o Salvador, que viria tirar o homem dessas trevas. Então, amado, então, para essas pessoas que creem, nasceria esse sol da justiça. Por isso que ele diz, em Shaial, que é Isaías 9:1, diz, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, não ficará em trevas, entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulun e de Natali. Nos últimos tempos, a enobreceu, junto ao caminho do mar, da além do Jordão da Galileia. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Louvado seja Yahweh. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E o que habitava na região da sombra da morte resplandeceu a sua luz. Aí no versículo 6 e 7 diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Yahweh forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E do aumento deste principado e de Shalom não haverá fim. Aleluia! Sobre o trono de Davi e o seu reino, para firmar, fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Yahweh dos exércitos fará isto. Aleluia! Então, o zelo de Yahweh, ele fez nisso, trazendo este menino, né, que para nós que precisava. Por isso que o irmão Gilsomar trouxe ali, ainda em Ishaial 60, quando diz, levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória de Yahweh vem nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti Yahweh virá surgindo, e sobre a sua glória virá sobre ti, sobre a sua glória ou grandeza, como os irmãos quiserem chamar. E os gentios caminharão na sua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Aleluia, louvado seja Yahweh. E levanta ao redor dos seus olhos e vê todos os que se ajuntaram. E vem a ti. Teus filhos virão de longe. Tuas filhas serão criadas ao teu lado. Quem está falando? Ele está falando daquele povo de Israel. Que em Yahweh, quando disse os seus descendentes, colocar as palavras nos seus descendentes, nos descendentes dos teus descendentes. E Yahweh assim vai. Porque ele é aquele que cumpre o conserto e a benevolência até 1000 gerações do que amam e guardam os seus mandamentos. Então, os seus descendentes, todos seriam abençoados. E este sol da justiça nasceu quando Yahshua veio e Yahshua chegou, né? E dizia, o povo que estava lá em Matitial 4,16, que é Mateus 4,16, o povo que está aí sentado na região da sombra da morte, a luz raiou, e desde já ele começou a dizer, arrependei-vos e crede, porque é chegada estas boas novas do reino de Yahweh. Vinha o reino de Yahweh, o governo de Yahweh na tua vida, para te conduzir, para te juntar, para que tu tivesse comunhão com ele, para te juntar ali, e para que a luz habitasse em ti. Louvado seja Yahweh. Como o irmão ali trouxe, como ele disse, assim resplandeça a vossa luz e glorifique o Pai que está no céu. Né? E como o irmão trouxe, não alguém acendendo uma luz, jamais poderá colocar ela debaixo de uma mesa ou de um velador, mas sim colocará no alto, para que ela venha e dê a luz. Por quê, amado? A Bíblia diz lá em Ishaial 42, o pavio que fumega não se apagará. Ele acha ali, a cana trilhada não será quebrada.
42, 3. E o pavio que fumega não se apagará, porque não vai se apagar essa chama, porque essa chama, quando nós unimos a Yalcha, esse pavio fumegando, ele acendeu nossas candeias, e nós estamos aqui a anunciar estas boas novas, e ali estamos a anunciar a palavra de Yalcha. Então, estamos aqui, louvado seja Yalcha. Só deixar o último versículo, 1ª Epístola de João 2:8, que diz assim, né? E outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque já vão passando as trevas e a verdadeira luz já alumia. Então, amado, passando, quando ouvi a palavra, quando ele falou aqui os mandamentos, esses mandamentos que eu escrevi, essa palavra que é luz, essa palavra que dá entendimento, essa palavra que nos posiciona, que nos faz, que nos corrige, que nos ensina, que está ali, como uma disciplina do Pai, dando a direção, que ele vem trazer aquela disciplina. E ele diz, olha, não faz isso, é como a gente diz para o filho, não toca, não mexe, não faz isso. Depois ele deixa à vontade. Quando ele deixa à vontade, ele agora vai ver como é que o filho se comporta. O pai vai ver se o filho desobedece. Nós, pai, corrigimos os nossos filhos. Assim é Yalcha. Deu a instrução, a palavra, né? E assim ele deixa aí para que hoje possamos estar atentos a ouvir e a obedecer a sua voz. Como ele disse, bendizei, Salmo 103, 20. Bendizei anjos seus, magnífico em poder, que ouve, que executa a voz da sua palavra. Então, a sua palavra, que possamos guardar, como o salmista Davi disse, guardei para não pecar contra ti, em obediência à palavra. Irmão Gilsomar, aleluia. Aleluia, tremendo demais, meus irmãos. Você está no 16º episódio de Verdades e Mentiras, do podcast Aldim. É a luz do mundo. Tremendo demais esse Ishaiah, o profeta Ishaiah, Isaías 59, no versículo 15. É claro que todo ele fala muito, né? Mas o 15 aqui, não se acha a verdade em parte alguma. E quem evita o mal é vítima de saque. Então, o mundo está uma grande atrapalhação, né? Que até na hora de buscar recurso, eles estão induzindo o povo a buscar errado, porque está induzindo a um kit de sobrevivência para 3 dias. Irmão Roberto, irmão Regis, para 3 dias eles dão um kit de sobrevivência para 3 dias. Pega a pilha, pega a vela, pega o que o irmão Regis tem para nós. O que essa escritura nos deixa de mensagem para a luz do mundo, meu irmão. Fica à vontade, irmão Regis. É muito maravilhoso, né? O entendimento, o amadurecimento para nós e para todos que estão nos ouvindo. Quando a irmã Maria falou sobre candeias, eu lembrei logo das virgens prudentes, né? E eu queria que ler esse pedacinho aqui, que está em Mateus, mas o nome verdadeiro é Matitial, capítulo 25, versículo 4, só um trechinho, e diz assim: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Aqui tem um segredo. Essas vasilhas é o ser, o interior dessas virgens. Esse azeite é o Kadosh, representa o Ruach Kadosh, que é o Espírito Santo, como você conhece. Então, elas estavam cheias dessa luz. Esse era o combustível da vida. Era o que gerou a vida nessas prudentes. E também quando o irmão Roberto falou que a luz é a vida, porque a vida, ela depende dessa luz, tanto no espiritual como no material. No espiritual, nós dependemos de Yal e de Yalcha para poder vivermos. E no material, nada vive sem a luz quando a gente fala de vida. Tudo aquilo que nasce, irmã Maria falou da fotossíntese,
precisa de luz para poder também gerar a fotossíntese. Irmão Roberto falou do solo. Um solo ele tem que ter essa luz para poder ter suas propriedades e gerar a vida. Sem luz não tem vida. Não tem vida. Trazendo para os Yaldins, na questão da transformação desse mundo, olha, meus irmãos Yaldins, a responsabilidade que hoje nós temos transformar a história de um mundo que vive em escuridão, mostrando a luz que é Ial e Yalcha, como foi bem citado pelos irmãos. Essa luz, ela é responsável de mudar a história de nações no contexto geral do mundo inteiro. Como o irmão Gilsomar falou, o sistema ele acomoda as pessoas na questão de, mas esse blackout aí vai passar, e o povo entra no medo terrível, né? O pessoal entra num alvoroço terrível, porque o medo toma conta. Mas eles não imaginam que a escuridão que eles estão vivendo sem Yah, o nosso Criador, ela é maior que essa escuridão momentânea que foi trazida aí por um apagão em vários países. Até mesmo tem um contexto que isso foi criado pelo catolicismo romano de 3 dias de escuridão. A Escritura diz que vai ter dias de trevas, mas o contexto que o catolicismo romano criou, e hoje é pregado no mundo inteiro, que vai ser 3 dias. A Escritura não fala de 3 dias. Fala que vai ter, que o sol vai escurecer. Então, se o sol escurece, vai ter escuridão, vai ter trevas. Essa é a grande verdade. Agora, não se sabe quantos dias vai durar essa escuridão, falando na questão da luz se apagar. Imagine só. Se o povo hoje, com um blackout, que durou algumas horas, o pânico toma conta, imagina uma escuridão de tormentas. Você que está nos ouvindo, preste bastante atenção. É isso que vai proporcionar a grande tribulação. Uma escuridão onde vai gerar muitas dores, mortes, perseguições. Isso vai deixar você sem destino, se você não estiver com Ial e com Yalcha. Eu quero frisar aqui também outra questão, quando a irmã Maria falou sobre a verdade anda tropeçando pelas ruas. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso quer dizer que poucas pessoas, num contexto de bilhões de pessoas nesse planeta, poucos querem essa verdade. Muitos querem ficar no engano, envolvidos com o engano, mas não querem aceitar essa verdade que vai libertar e tirar dessa escuridão espiritual. Porque existe essa escuridão espiritual. Quando você não aceita a verdade. Então, essa verdade, ela anda tropeçando. Muitos desfalecem. Por quê? Porque fala, e a grande maioria não quer compromisso com o verdadeiro Criador. Muitos de vocês que estão nos ouvindo, vocês aceitam Zeus na declinação do título Deus. Mas quando se fala de Ial, parece que vira uma corda de força, um puxa para um lado, outro para o outro. Não é isso que nós, Yaldins, queremos. Nós queremos que vocês pesquisem, que vocês busquem, que essa luz brilhe dentro de vocês, que vocês se liberte do cativeiro espiritual, das correntes invisíveis que um dia foram colocadas em vocês. Essa é a nossa missão, ser luz.
no meio dessa escuridão. E que você também seja luz, tanto na sua casa, onde quer que você vá. Então, essa é a necessidade. Eu queria trazer aqui, dentro das Escrituras, alguns pontos. Eu queria ler Atos, capítulo 26, versículo 22 e versículo 23, para poder trazer uma concordância nisso aqui que eu coloquei e que os irmãos já tinham colocado. E diz assim: mas alcançando o socorro de Ial, ainda até aos dias de hoje permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Versículo 23. Isto é, que o Machia devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Você viu que a importância da luz? O próprio Machia devia anunciar a luz. Ele está falando agora do Pai. Ele está dizendo, olha, eu devia e preciso anunciar o meu Pai, que é a luz. E essa luz, como o irmão Roberto falou, ela passa para Iauxa, porque toda essa autoridade, ela foi dada a Iauxa. E agora Iauxa dá aos seus essa autoridade de ser luz. Por isso que, quando Iauxa diz, vós sois a luz do mundo. Porque se esse mundo, meu irmão, não tivesse Ialdins brilhando com essa luz de Ial e de Iauxa, não teria saída. Mas Ial sabe de todas as coisas. Eu quero pegar aqui também Éfesos capítulo 5. Eu vou ler o versículo 8 até o 10. Éfesos capítulo 5, versículo 8 ao 10. E diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Mestre. Vivam como filhos da luz. Viu? Nós temos que viver como filhos da luz. Porque Iauxa é filho de Ial e é a luz de Ial. Então, nós também fomos convidados a ser essa luz e viver com o Mestre para ser essa luz no meio dos povos, das nações, também na sua casa, no seu trabalho. Seja luz. Seja diferente. Seja diferente. E deixe que as pessoas vejam essa diferença nessa luz que brilha sobre você. No versículo 9. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Porque a irmã Maria Pacheco trouxe falando sobre a bondade. E aqui eu quero ressaltar a justiça e a verdade, que a irmã também falou. O mundo está sem justiça. O mundo está sem verdade, entre aspas. Porque a verdade chegou. A verdade chegou. E quando chega a verdade, essa mentira ela não pode prevalecer. Então, hoje o mundo tem uma bondade dada por Ial, porque a irmã citou muito bem, só Ial é bom. Uma justiça divina que vai ser trazida para os povos e nações. E a verdade que, mesmo andando tropeçando, tem agora uma verdade para lhe tirar do engano. No versículo 10, e aprendam a discernir o que é agradável ao Criador. Aí está o segredo. Você aprender a discernir o que agrada ao Criador. Eu coloquei aqui alguns pontos, mas tem diversos pontos que você pode analisar para poder agradar ao Criador. Primeiro, saber que o Criador é um e não é três. Isso aí vai agradar demais o nosso Criador. Saber que ele é um, irmã Maria Pacheco trouxe, não foi, irmã Maria Pacheco? Ial é um, não é três. Essa matemática que o catolicismo romano fez, ela não é exata, ela não é verdadeira. Ial é um, o próprio Salvador afirmou isso. Ouve, Osral, Ial é um e não existe outro além dele. Ele é um. Isso agrada demais ao Criador.
Outro ponto, não se prostituir com o mundo. Aí você pode pensar em diversas situações nessa palavra prostituição com o mundo. Não se prostituir com denominações. Isso gera idolatria, porque o fundamento é Yahshua. O fundamento não é trazido por nenhuma denominação. As denominações pegam uma meia-verdade, coloca como um título de placa e diz que é o fundamento dado pelo Criador para pregar a palavra. Não, meus irmãos, está errado. O fundamento é Yahshua. Você não pode entrar nesse engano. Isso vai gerar uma idolatria. Aqui eu coloquei também assim, ó, não contender. Esse aqui é um dos mais sérios. Não contender com o seu irmão. Isso, para o Criador, é uma abominação. E diversas outras situações que vocês podem analisar e colocar nesse contexto. Mas eu queria frisar essa, não contender com o seu irmão, porque gera desconforto e ao não se agrada disso, porque você vai gerar uma confusão. Então, é isso. Trazendo para os nossos dias, nós e Aldins, temos que ser luz para que essa vida possa ser gerada. Sem luz não tem vida, sem luz não tem progresso. E não fique com medo daquilo que o sistema já preparou. O sistema já sabe de tudo. O sistema já preparou. É um tabuleiro de xadrez e eles vão mexendo as peças. Então não tenha medo. Tudo aquilo que está dentro dos projetos de IAL, é como o irmão Roberto sempre citou, no espiritual tudo já aconteceu. Agora vai se materializar terrenamente. Tudo vai acontecer porque já está dentro dos projetos de IAL. E você, meu irmão e minha irmã, Ialdin, essa mensagem agora é para você. Saiba que você foi colocado num lugar de destaque, não para se orgulhar, mas para agradecer muito a IAL, para que você seja como a luz do farol. E muitas pessoas possam ver você e seguir esse caminho que leva até o nosso Abba, Pai IAL. E o nosso irmão Yahshua Mashiach. Vou ficando por aqui, agradeço demais a oportunidade de estar com os irmãos e irmão Gilsomar. Aleluia, tremendo demais. Gratidão, irmão Regis Alves, que algo continue te abençoando, meu irmão, e abençoando também a cada um dos irmãos que estão nos assistindo, nos acompanhando pelo chat, né? Eu fico muito feliz de ver os irmãos ali se movimentando, né? E produzindo ali, né? Bastante comentários, né? Então a gente fica feliz. Vamos passar agora a palavra para o irmão Roberto Flávio, para a irmã Maria, para dar aquele acabamento final. Não sei se o irmão quer falar para alguém alguma coisa, quer deixar alguma observação mais clara, mais forte diante dessa luz do mundo e que devemos ser. Irmão Roberto, eu quero até trazer aqui, eu vou deixar para depois. Irmão Roberto, fica à vontade. Fica à vontade. Aleluia. Tremendo, verdade e mentira, nessa temática à luz do mundo. Eu quero terminar minha fala deixando aqui uma observação para nós. O mundo jaz maligno, segundo as Escrituras, né? A luz é símbolo da verdade. E o diabo é o pai da mentira, nós sabemos. Seu reino é reino de trevas, mentiras, filosofias, morais e espirituais, e que mantém as pessoas prisioneiras no engano. A verdade é a luz. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra ela. As trevas escondem. A luz é símbolo da pureza. A treva esconde a sujeira do pecado. O pecado é o mundo. A iniquidade se aninha sob as asas da escuridão. Adultério, roubos, assassinatos, mentiras, maldades, promiscuidade são maquinados e praticados
debaixo do manto das trevas. Mas aonde a luz chega, ela vence as trevas, revela tudo o que estava escondido pelas trevas e produz limpeza e purificação. E a escuridão não é páreo para a luz. A luz simboliza a pureza. E termina a minha fala dizendo: a luz, para ser útil, meus amados irmãos, não pode ser escondida, irmão Regis. O Yodim precisa ser como uma cidade edificada sobre um monte, ou como a luz no velador, como diz as Escrituras. O Yodim não pode se esconder, mas deve resplandecer. Irmão Josomar. Aleluia, tremendo demais. Gratidão, meu irmão Roberto. São os movimentos finais do 16º episódio de Verdades e Mentiras, meus irmãos. Nós vamos ficando muito felizes. Vamos passar para a irmã Maria Pacheco dar a sua observação final também, rapidinho, em nome de Yahshua Mashiach. Fica à vontade. Eu vou deixar aqui, e final, né, para você que ainda possa estar não tem essa luz chegado ainda a você, né? Não sei qual a situação que você se encontra, talvez você esteja passando uma situação na sua vida que precisa vir a luz, que precisa vir a palavra para conserto na tua vida, né? E ao sabe todas as coisas, e não tem outro meio, meu amado, minha amada, que você está me ouvindo, a não ser trazer para a tua vida diária, para a tua vida, dia a dia, ali, a palavra de Yahweh para que haja conserto. Eu vou deixar só um conselho aqui, que está escrito em 2 Coríntios 6,14, que ele diz a você que ainda não confessa este nome, a você que ainda está no engano, ele diz assim, não vos prendais, 2 Coríntios 6,14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem as luzes com as trevas? E que concordância há entre o Machia e o Machia e Belial, ao inimigo? E que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Ial, que somos nós, com os ídolos? Nenhum consenso. Porque vós sois o templo de Ial vivente, somos nós. Como Ial disse, nele habitarei e entre ele andarei, e serei seu criador, seu pai, e eles serão meu povo. Por isso, sai do meio dele. Ele chama você a sair. Aqueles que não confessam que Ial é o Criador, que é um só, como o irmão trouxe ali. E que Yahshua Mashiach é o único mediador entre Ial e os homens. Yahshua Mashiach, homem. Né? Então, aí ele diz, sai do meio deles. Ele te chama. Ainda há uma oportunidade. Ele te chamando para sair deste meio. Sai do meio dele. Apartai-vos, diz Ial. Não toqueis nada imundo. E eu vos receberei. E serei para vós pai. E vós serás para mim filhos e filhas. Diz Ial, o Todo-Poderoso. Então, este convite que Ial faz você. Que o meu desejo é que Ial abra o seu coração, como abriu o coração de Lídia, para compreender que esta é uma revelação. E que Ial faça como fez com Shaolo, né? Tirou as escamas dos olhos, né? Para que veja, né? E que Ial também, né? Que Ial também tire, também destape os ouvidos, porque quem faz tudo isso é Ial, e não o homem. Louvado seja Ial dos exércitos. Então, esta é a minha palavra. Aleluia. Aleluia, louvado seja Yahweh. E nós vamos ficando por aqui no 16º episódio de Verdades e Mentiras. Meus irmãos, em 1 Coríntios 1, versículo 25, a partir do 25, diz assim, porque a loucura de Yahweh é mais sábia que a sabedoria humana, e a
e a fraqueza de Ial é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Ial escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão no Mashiach, Yahushua, o qual se tornou sabedoria de Yahweh para nós, isto é, justiça e santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Criador, Yahweh dos exércitos. Honra e glória damos a Yahweh dos exércitos. Ainda tem a palavrinha que diz ali em 1 Yohanan, 1 João 1,7, 1 João 1,7 diz, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue do Mashiach, Yahushua, seu filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia, louvado seja. A gente fica muito feliz com a tua contribuição, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando, irmão Wellington Ial, irmão Paulo Alves do Nascimento, irmão Antônio Ial, irmã Ilonice Maria, irmã Maria e Ângela, que estão sempre acompanhando conosco, né? A gente está trazendo os nomes rápido aqui, porque são muita gente, né? A irmã Elijos Maria, né? Elijos Maria Pereira, que ela abençoe a cada um. Irmão Lauro Teixeira da Silva, que ela abençoe grandemente, meu irmão. Irmão ali, servo do Criador. Deixa eu ver aqui. Irmão Wellington, já falei. Vamos também aqui para a irmã Valesca. Grande abraço, minha irmã, que ela continue te abençoando. Irmão Teodomiro Gomes, irmã Marta Souza, irmã Shaul Sodré, que ela abençoe, meu irmão. Gratidão, irmã Terezinha Alves. Eu agora estou com medo de não ter falado algum nome, e aí essa pessoa ficar sem ter, né? Porque todos são preciosos para nós, né, meus irmãos? Então, irmã Lourdes Santos, Teodomiro, já falei, eu acho, né? Louvado seja Yahweh. Então, tá, meus irmãos, fiquem todos com a santidade do nosso Criador Yahweh dos Exércitos, porque todos nós estamos muito felizes com a movimentação de cada um. Então, não temos mais nada a fazer a não ser agradecer a presença, o compartilhamento e também o like de cada um, porque vai impulsionando o nosso trabalho. A todos, meus irmãos, um bom descanso, uma noite abençoadora de recuperação para corpo, alma e espírito, e um domingo, também um fim de semana, né, abençoado, em nome de Yahshua Mashiach. Louvado e adorado seja Yahweh. Se alguém quer, não sei se o irmão Regis quer falar alguma coisinha ainda, meu irmão, porque o irmão Regis não chegou a falar. Fica à vontade. Está completo, está completo. Eu tinha escolhido aqui também 1 João, capítulo 1:7, mas o irmão já recitou, está completo. Shalom de Yahshua, agradeço a todos também, aos irmãos que estão em casa, deixo a paz de Yahshua para o conforto do seu lar, com a sua família, e até o próximo episódio de Verdades e Mentiras. A gente fica satisfeito, fervendo aqui, que cada um dos irmãos que estão ouvindo tenha captado a importância, a responsabilidade de ser a luz do mundo, de levar transformação, levar conhecimento, iluminar, modificar, transformar ambientes. Em nome de Yahshua Mashiach, meus irmãos, que eu abençoe a todos.